Bom dia, graça e paz. Convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 27 ao 30. Todos encontraram aí? Diz assim o texto: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar? Deus, o Senhor, é o nosso Pai, um Pai que não falha, um Pai que não erra, um Pai que ama Deus incondicionalmente. E por isso nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que é só por esse amor que a gente está aqui nessa manhã, nesse momento, Pai. Queremos te louvar, dar graças ao Senhor. Precisamos, ó Deus, aprender mais de Ti e pedimos-te com humildade, Deus, que apesar do interlocutor, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco nessa manhã, possa, Deus, elevar um pouco mais o nosso conhecimento de Ti, ó Pai, e nos trazer um pouco mais para perto de Ti também. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor fale conosco e que a gente escute, ouça a Sua voz, Deus, para que a gente possa de fato praticar aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dando sequência aí na jornada do discipulado, nós vamos falar hoje a respeito do chamado eficaz. Eu fico cada vez mais feliz, cada vez mais contente de ver, de estudar, de conhecer essas doutrinas que são tão caras para nós e que traz tanto conforto para o nosso coração. Quando a gente compreende, né, quem Deus é e o que Ele fez para nos salvar, a gente fica feliz demais. E semana passada a gente viu, né, que somos indignos, nós fomos indignos, mas fomos por Ele escolhidos. E hoje a gente vai ver aí como é que essa escolha se dá, como é que essa coisa funciona, né? A gente viu semana passada, então, na jornada do discipulado, que nós não somos dignos desse amor, mas ainda assim Deus nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que a gente viu semana passada é que, apesar de nós, Deus nos escolhe, Deus nos chama, né? Mas Ele faz isso de uma maneira que a gente corresponde, mas ao mesmo tempo a gente não consegue resistir. É irresistível quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos alcança. Ele desperta em nós a fé que precisamos ter em Cristo Jesus para a salvação e que nos dá também a condição de obedecê-lo. Há duas coisas referentes ao chamado do Evangelho que a gente precisa compreender. Tem aquilo que a gente chama de chamado geral, que é para todos, né? Inclusive João 3,16 fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, mas alguns vão ouvir a voz dele, né? Não é para todos, num sentido tão universal assim. O chamado é para todos. Todo mundo vai ouvir, ou todo mundo deve ouvir. É inclusive por isso que nós estamos aqui como igreja, para poder pregar, para que todos ouçam o chamado de Deus. Mas há aquilo que a gente chama de chamado eficaz, que esses, quando ouvem a voz de Deus, são levados a crerem nele, a acreditarem em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e aí sim passam a segui-lo. Esse é aquilo que a gente chama de chamado eficaz. O chamado universal é esse, de pregar o Evangelho. Todo mundo vai ouvir. Deus não fala, Jesus Cristo não fala, vinde a mim todos que estáis cansados ou sobrecarregados. O Evangelho é para todo mundo. O Evangelho está aí para todo mundo. E de fato, a cruz de Cristo tem poder para salvar o mundo inteiro. Tem Jesus, o poder de Jesus não é limitado. O que é a obra de Cristo não é limitada. Mas há aqueles que vão ouvir a voz e vão dizer sim. O chamado é para todo mundo. E como a gente não sabe quem são esses que vão ouvir e dizer sim, o nosso papel é proclamar, sermos atalaias do Senhor.
É subir no muro, na torre de vigia e bradar a plenos pulmões: Jesus Cristo vive, Ele te chama para o arrependimento. Vem, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, tem vida para você. É de graça. A água da vida não tem preço. Por isso a gente deve pregar, para que todos ouçam. E todos ouvindo no meio desses aí, aqueles que o Senhor, como a gente viu semana passada, elegeu, vão ser os ouvidos abertos, os olhos abertos, e vão entender o chamado de Deus e aí vão segui-lo. Então é isso, o chamado geral, que é para todo mundo, né, que é para que todos se arrependam, e por isso a gente deve pregar o evangelho, né? Inclusive Mateus 22:14 diz, né, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então a gente deve sim, o evangelho deve continuar sendo pregado, o evangelho deve continuar sendo proclamado. Inclusive ontem a gente estava conversando com o pastor, né, e ele falou de pessoas que chegaram à igreja através de redes sociais, Instagram, YouTube, porque viram os trabalhos aqui, né? Então é uma forma também da igreja proclamar. É uma forma também da gente espalhar a palavra de Jesus através das redes sociais, usar isso como ferramenta. Deus deu isso aí para a gente usar como ferramenta. E quantos milhões de pessoas não têm sido alcançados, ou pelo menos têm ouvido através do evangelho, através da internet? Milhões e milhões de pessoas. Pode ter certeza, tem gente no mundo aí, longe daqui, inclusive tem uma pessoa na Itália, né, que segue a igreja aí no Instagram. Até entramos em contato uma certa vez aí para tentar fazer uma visita lá para os pais, né, que estavam precisando. Mas tem pessoas nos acompanhando do mundo todo, do mundo inteiro. Então essa é uma ferramenta de proclamação do evangelho. Tem muita gente ouvindo o evangelho. Eu costumo dizer que até no Brasil, né, é muito difícil você encontrar alguém que não tenha ouvido ainda falar do Senhor. Pode ser num cantão mais afastado lá, pode ter ainda, né, uma tribo indígena, alguém mais esquecido lá, que ainda não ouviu de Cristo. Mas é muito difícil alguém no Brasil não ter ouvido ainda do Evangelho. O problema é que esse Evangelho que tem sido pregado aí não é o Evangelho da cruz. Cruz é renúncia. Cruz é sofrer, é deixar a si mesmo, né? Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. A mensagem do negar-se a si mesmo, a mensagem de se humilhar, de se prostrar diante de alguém, diante de um Deus, né? de negar a sua própria vontade, entendendo que o que Deus tem para você é muito melhor, não é tão agradável assim. A mensagem que você é pecador, que você é indigno. Fala para o mundo aí fora que ele é indigno de ser salvo, ou indigno de ser chamado filho de Deus. Vão jogar pedra em você, mas essa é a mensagem do evangelho. Nós somos indignos, todos nós aqui, não tem ninguém melhor que ninguém aqui não. Tudo farinha do mesmo saco, tranqueira, todo mundo. Mas de igual forma, todos alcançados por Deus. Todos ouvimos um dia esse chamado eficaz e fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. A depravação humana é algo que está geral, para todo mundo. Tem um bebezinho aqui, bonitinho, mamando ali, mas o pobre coitado já é pecador. Foi concebido em pecado. Nasceu em pecado. A essência do pecado está nele. Talvez ele ainda não cometeu algum ato pecaminoso. Mas a gente não é pecador porque comete o ato pecaminoso. Muito pelo contrário. Nós cometemos o tal ato pecaminoso porque somos pecadores. Essa natureza vem com a gente desde o Éden, né? E a gente precisa, sim, ser salvo. A diferença do chamado geral para o eficaz é que essa, todo mundo aí vai ouvir. Todos vão ouvir, todo mundo vai ouvir, até que Cristo volte, as pessoas irão ouvir desse chamado. Mas há aquele chamado que é eficaz, é particular e é irresistível. Para essas tranqueiras, seres, como é que a gente consegue corresponder ao chamado de Deus? Ou ouvir o chamado de Deus, se não Ele mesmo intervindo? A Bíblia diz, a linguagem bíblica, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um bando de zumbi andando para a rua fora, até que Deus resolveu nos chamar. Por que demorou, no meu caso, 33 anos? Eu ouvi tanto falar de Jesus antes,
A gente ia nas igrejas, né? Eu até contei isso aqui, as coisas apertavam em casa, o trem estava ruim, a gente corria para a igreja. O trem melhorava, a gente voltava para casa. E ficava quieto. As coisas pioravam, ia para a igreja. Ficava naquele vai e vem, naquele vai e vem. Por que demorou tanto assim? Né? Deus é soberano, Ele sabe o porquê, mas em algum momento esse chamado foi particular, eficaz e irresistível. Lá em casa todos viemos para a igreja de uma vez só. Eu, Roseli e os meninos. Mas eu creio que os meninos agora estão crescendo aí, graças a Deus, já fizeram pública a profissão de fé. Mas eu creio que em momentos diferentes nós fomos alcançados pelo Evangelho. Cada um ouviu no seu tempo esse chamado eficaz de Deus. E foi algo particular. Para a Roseli foi uma experiência, para mim foi outra, e para os meus filhos vai ser outra. É possível que meus filhos estejam na igreja, tocam na igreja, cantam na igreja, e não serem convertidos ainda. É possível. É possível estar aqui dando aula para vocês e não ser convertido ainda. A gente não sabe, mas Deus sabe quem são. Uma hora esse chamado alcança, a gente ouve e aí a gente responde, a gente corresponde. Aqui diz, né, o texto que a gente leu: todo aquele que meu Pai me dá, vem a mim, e de modo nenhum lançarei fora. A gente não se achega, a gente não busca a Cristo porque a gente quer, ou porque a gente sente essa necessidade, é porque Deus gera isso em nós. Deus vai gerando, no meu caso foi aos pouquinhos, né, indo na igreja daqui, outra ali. Deus vai gerando essa sede, essa fome, essa inquietação, essa curiosidade a respeito dele. Em alguns isso é gradativo, mas não é difícil você encontrar testemunho de pessoas que foi assim, foi arrebatado de fato, né? Chegou, ouviu uma pregação em algum momento e converteu na hora. Tem muitos aí, a experiência de conversão para cada um é diferente. O que é comum é que todas essas pessoas é Deus quem busca. O homem de si mesmo, ele não busca a Deus, não, ele não quer Deus. Ele quer se afastar de Deus. É até comum a gente dentro da igreja aí, depois de tantos anos de crente, vivendo com Deus e caminhando com o Senhor, de vez em quando a gente não quer escapulir. A gente não quer viver para nós mesmos, a gente não quer tomar as rédeas da nossa vida. Imagina quando antes de convertido, então, a gente não tinha poder para chegar a Deus. Todo aquele que vai a Cristo é porque Deus o leva a isso. Deus age na vida do homem, no coração do homem caído, no coração do homem depravado, no coração do pecador, e faz com que ele, então, ouça o seu chamado. Deus age, e aí sim, esse coração, né, que era duro, quebrantado, era afastado, inimigo de Deus, a linguagem bíblica é essa, que nós éramos inimigos de Deus, vivíamos em guerra contra o Senhor. Essa é a linguagem de todo aquele que não é convertido, ele vive em guerra contra Deus, porque sabe, todos nós conhecemos a linguagem de Romanos, né? Todos nós temos o conhecimento que há um Deus, todos temos, mas a gente vive lutando contra. O pastor Manel, uma vez dando aula aqui, ele falou de algo que eu não me esqueci. A linguagem de Romanos ali, de Romanos 1, é que o homem conhece Deus, conhece a realidade de Deus, conhece quem Ele é, tem isso dentro de si, mas pega essa verdade e sufoca. É como colocar aquilo debaixo da água e querer matar afogado. Essa é a linguagem que está descrita ali. E fica ali, põe ali e fica pisando no pescocinho ali para ver se aquilo morre. Essa é a linguagem de todo aquele que está afastado de Deus. Mas Deus pega aquele que queria sufocá-lo, né, a apagar essa verdade, tira dali, traz para a condição de amigo muito mais que isso, né? Filhos. Fomos feitos filhos de Deus por causa da cruz de Cristo. Porque Deus, uma hora, resolveu olhar para nós. E é sempre assim. Semana passada até mesmo o pastor explicou. Não é o homem que procura Deus. Você vai ver, no Éden, quem procurava Adão? Era Deus. Quem chamou Abraão? Foi Deus. É sempre Deus quem vai atrás. Quem escolheu Davi? Foi Deus. É sempre Deus quem vai atrás dos homens. É sempre Deus que vem atrás de nós. Porque de nós mesmos, a gente não tem capacidade de buscá-lo. E isso deve gerar em nós, no mínimo, gratidão, né? Imagina só. Eu, de vez em quando, eu olho para mim e falo, meu Deus, obrigado, porque tem nada que vai lá aqui dentro, não. De vez em quando, aí tem hora que a gente olha no espelho e lembra de tanta coisa, a gente lembra. Eu costumo dizer que Jesus é um holofote, né? Ele te coloca, e a Bíblia é um espelho. Te coloca ali, Jesus joga a luz e te mostra quem você é de verdade, longe dele. De vez em quando ele parece que deixa essa coisa vir à tona e tem hora que assusta.
lembrar de quem a gente era antes do Evangelho, antes de Cristo na nossa vida, antes da conversão. E isso deve gerar em nós uma gratidão imensa, porque Jesus transforma, de verdade, de verdade. Eu sou prova viva de que Jesus transforma o homem na sua totalidade. Tudo muda na vida da gente uma vez convertidos. O chamado interno, o chamado eficaz, ele é interno e ele é espiritual. Ele não acontece, como é que eu vou dizer aqui, de uma forma natural. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que é enviado até nós, que nos ilumina, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O próprio Deus que disse que a luz ia brilhar é o Deus que brilhou em nós. É o Deus que nos fez abrir os olhos, que nos fez enxergar Jesus Cristo. Essa pessoa tão maravilhosa, tão perfeita, que merece reverência, adoração, tudo que a gente pode entregar é pouco ainda para Ele. É o Espírito Santo que age em mim, age em você, age no Rubens, agiu e vai agir em muitas outras pessoas ainda. É Ele quem faz com que esse chamado de fato seja eficaz. É Ele quem abre os nossos olhos e os nossos ouvidos. A gente não está ali, a hora está caminhando, tranquilo, e de repente, por que de repente a gente ouve uma palavra e aquilo muda a nossa vida? Já parou para pensar nisso? Eu converti com uma pregação dura, muito dura, puxando a orelha da igreja. Tem pessoas que vão ouvir uma oração, uma pregação aí de amor, que Jesus ama, que Deus cura, que Deus salva, que Deus transforma e vai converter. É diferente para cada um de nós e o Espírito Santo sabe exatamente do que a Renata precisava para se converter, do que o Walter precisava para se converter, do que a Conceição precisava e na hora certa também. E a gente, uma vez convertidos, vamos passar por esse caminho aí. É o Espírito Santo que traz vida, irmão. Nós estávamos morto nos nossos delitos e pecados. Se não fosse o Espírito de Deus, se não fosse Deus enviar o Espírito, a gente estava lascado. Imagina só. E por que hoje a gente crê, né, e é tão forte em nós isso? Por que é tão a gente, de vez em quando eu paro e penso assim, estava aqui ouvindo um cântico ali, os meninos cantarem durante o louvor, e por que agora a gente crê que Deus criou esse mundão todo, né? Essa coisa tão grande, tão maravilhosa, tão perfeita. E se antes, agorinha mesmo, a gente estava ali, eu pelo menos, né? Debatia bastante. A minha irmã lá em casa foi a primeira a converter. E falava de Deus e tal. Eu sempre discutia muito. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas então se Deus, como foi falado semana passada aqui, né? Se Deus sabia que o homem ia virar isso tudo, por que criou então? Por que permitiu? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Tem muita coisa que a gente não vai saber. Muita coisa que para nós não é necessário. Mas eu falei até semana passada aqui, o ato da criação. A criação é o transbordar do amor de Deus. O próprio ato de criar é um ato de amor. Quando Deus criou tudo isso, era o amor dele sendo derramado de forma tão maior do que a gente consegue imaginar. Muito bonito. Quem aqui quer, por pior que a vida seja, por mais dura que a vida seja, quem não quer continuar vivendo? A vida é um dom preciosíssimo de Deus, um dom valiosíssimo de Deus. E a gente precisa valorizar isso que Deus nos deu. Mas Ele tem mais do que essa vida terrena, mais do que esse tempo passageiro, mais do que essas lutas, do que essas batalhas, do que lutar contra a gente mesmo. O que Deus tem para nós é algo muito maior. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que tem para vir é muito melhor do que essa vida, é muito maior do que essa vida. O problema é que isso que é maior, que é melhor, que é mais bonito, que é eterno, depende do que a gente vai fazer agora, aqui, nesse hiato, nesse período tão curto de tempo que a gente tem. Por isso que é tão urgente, que é tão importante a pregação do Evangelho. A gente precisa pregar esse Evangelho porque tem algo muito melhor do que essa vidinha que a gente leva aqui. Aliás, é isso que traz esperança, é isso que faz com que a gente caminhe com certa tranquilidade.
A gente percebe que os recursos do mundo aí não têm tanto valor assim. Não é um fim em si mesmo. A gente vê pessoas, é muito comum ver notícias de pessoas que, como é que eu vou dizer, alcançaram tudo que o homem podia alcançar aqui na Terra. Chegaram no ápice, no auge da fama, mundialmente conhecidos, atores famosos, cantores famosos, gente famosa aí que chegou no auge, dinheiro, assim, transbordando, né, para dar e vender, mas chega no final da vida com um vazio muito grande. O chamado eficaz, ele muda a nossa perspectiva do que é importante, né? Para o mundo, para aquele que ainda não conhece Jesus, para aquele que ainda não foi alcançado, o importante é ter. Não é? O que importa é ter. Ter o melhor carro, ter a melhor casa, ter a mulher mais bonita, ter o melhor cargo, ser o cara mais top na empresa. Ter é importante. Mas para aquele que ouviu a voz de Cristo, aquele que ouviu o chamado eficaz, o ser é muito mais importante. O que a gente busca, ou que o cristão deveria buscar, e que a gente faz isso muito, muito torto às vezes, é de ser de fato nova criatura. Nós fomos nascidos de novo, regenerados, gerados agora pelo Espírito Santo de Deus. E a gente deveria buscar essa nova vida, essa nova criatura, esse novo ser, com muito mais vontade. O problema é que a gente se preocupa ainda muito com o ter. A gente busca muito o ter e esquece de buscar o ser. E o que Cristo quer, o que a Bíblia, o que a conversão quer, o que o Espírito Santo quer gerar em nós, é que a gente seja parecido com Jesus. O que quer, o que o mundo quer, o que a igreja quer, o que a Bíblia faz em nós, o que o Espírito Santo quer fazer em nós, é que o mundo olha para o Walter, esse trem feio, esquisito aqui, e enxerga Jesus. É isso que o mundo quer. E quando a gente começa a caminhar com Cristo através desse chamado eficaz, viver uma vida que de fato reflete o brilho de Jesus, isso acontece, irmãos. Isso acontece. E por mais de uma vez, né, eu já ouvi, é claro que isso é obra do Espírito Santo, isso é mérito do Espírito Santo, de pessoas que nem nunca me conheciam. Como o mundo não conhece a gente e a referência que eles têm de um homem santo é a figura de um pastor, muitas vezes eles nos chamam assim: você é pastor? E eu fico maravilhado com esse trem. Pessoas que nunca me viram olhar para mim e falar: pô, você é pastor? De alguma forma eles têm visto Cristo na vida da gente. É isso que deve ser o nosso anseio. Esse deve ser a nossa busca. Esse deve ser o nosso desejo. Ser parecido com Jesus. Onde é que você está? E isso, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. A gente carrega a bandeira do reino de Deus. Onde é que você chega? Onde é que você pisa? O reino de Deus está ali. E ele precisa ser visto, ser conhecido. Chega na embaixada americana, na embaixada italiana, você vai ver lá a bandeira, tudo lá que remete àquele país. E quando a gente chega, a bandeira do Evangelho deve estar com a gente. As pessoas devem olhar para a gente e ver Jesus. Tem que ter um trem diferente. Tem que ter um trem diferente. Tem que mudar. Alguma coisa aqui dentro tem que mudar. E muita dessa mudança cabe a nós. A gente tem uma responsabilidade. Por isso a gente está aqui. Não foi levado ainda a esse processo de santificação. Que é doloroso. Que é doído. Mas que tantas vezes é tão prazeroso, é tão bonito, é tão gostoso, de ser transformado dia a dia. Aquilo que te causava ira, aquilo que te irritava, aquilo que fazia brigar. Rapaz, hoje você olha para aquele trem e fala: meu Deus do céu, que babaquice. Ou aquilo que te tirava o sono. Sabe, aquela coisa que você queria alcançar, aquilo que você tanto queria, aquilo que você tanto desejava e perde tempo. É comum ver pessoas se matando. Não estou falando que é errado trabalhar, não, gente. Trabalha mesmo, estuda mesmo, vive a vida da melhor maneira possível. Mas as pessoas buscam isso, os pais estão ensinando os filhos que viver na vida de faculdade, correr até trabalho, é muito mais importante do que viver com Jesus. As pessoas dão muito mais valor hoje para um menino fazer uma faculdade, estudar e fazer isso, fazer isso. Não estou falando que é errado, nada não. Mas quantos pais você vê hoje falar com um menino, investir no filho, para o menino ser um missionário, ou ser um pastor, ou ser alguém, uma liderança da igreja. Toda vez que tem liderança da igreja é difícil achar pessoas que vão concorrer a diaconato, presbiterato. Porque nós pais, estamos ensinando os nossos filhos que viver para o mundo é mais importante, é mais interessante.
é melhor do que viver para Jesus. E aí, nessa luta, não é incomum, de filhos, pessoas, gente que viveu crente na igreja há muito tempo aí, os meninos vão para a faculdade, dá 6 meses, lá o primeiro período, segundo período, os meninos já largou a fé. Não estou dizendo que os nossos filhos não vão ser bombardeados, não vão ser balançados, né, Isa? Que balança de verdade. Mas aquele que tem raiz fincada no Evangelho, que aprendeu o que é servir a Jesus, ele vai escolher o caminho de Cristo. Não importa onde ele esteja. Não importa onde esteja. E é nosso papel ensinar nossos filhos, ensinar a sermos esse tipo de pessoa. O problema é que a gente muitas vezes quer, com palavras, fazer que os meninos façam aquilo que a gente não pratica. E aí é complicado. E aí complica a nossa vida. A gente tem que viver Jesus. É muito mais fácil falar do que fazer. Eu sei disso. É muito mais fácil vir aqui, falar e apontar o dedo. Você tem que fazer isso, você tem que ser santo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Tem que ser um tanto de trem. A gente deve ser pessoas melhores, deve ser transformado cada dia numa pessoa melhor, mais parecido com Jesus. É um processo gradativo, lento, e só vai terminar o dia que Cristo voltar. E por isso a gente está reunido como igreja, porque tem uns que vão chegar num ponto mais rápido do que o outro. E aquele que cresceu um pouquinho, ajudar aquele que ainda está caminhando, começando ali a andar junto, a chegar no mesmo nível. Porque a ideia é que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é para um só. O Walter não vai ser salvo sozinho. O Rubens não vai ser salvo sozinho. A igreja, o corpo de Cristo. E por isso que a gente está aqui, para ajudar um ao outro a chegar lá. Caminhando junto, espetando um ao outro de vez em quando. Aí de vez em quando a gente dá umas espetadas, né? A gente zanga um com o outro aí. Mas é necessário. Como ferro com ferro se afia, assim também é o homem. A gente está aqui para andar junto mesmo, não tem ninguém melhor que ninguém aqui não. Um tem um jeito diferente de ser, o outro tem outra maneira, mas isso é maravilhoso de pensar. Deus pega um tanto de gente diferente, que foi criado de forma diferente, salvou todo mundo, escolheu todo mundo, elegeu todo mundo, chamou de forma eficaz a todos nós, e a gente está aqui, reuniu todo mundo aqui dentro da Vida Nova, para um ajudar o outro. E quantas outras igrejas tem aí fora também? Para que um ajude o outro. Para que um se espelhe no outro, para que um se apoie no outro, para que um peça ajuda ao outro, para que um ajude ao outro. É essa a ideia do Evangelho. É isso. Andar junto, crescer junto, caminhar juntos. E aquele que está um pouquinho ali, talvez tenha um pouquinho mais de experiência, ajudar o outro que não tem. Sem julgamento, sem jogar pedra, sem mentir também. Porque não adianta você afagar o ego do... Não é porque é novo convertido que você tem que ficar afagando o ego dele, não. Não é não. É verdade. Com amor. Mas verdade. Cristo é a verdade. E a vida da igreja deve ser construída em cima dessa verdade. E o que o Espírito Santo faz em nós, e isso é demasiadamente maravilhoso, Cristo que era só uma figura, que era só alguém histórico, que era só uma pessoa, o Espírito revela Jesus a nós como Deus. Quando o chamado é eficaz, o Espírito mostra para a gente que Jesus Cristo, essa figura histórica desse rostinho bonitinho que o povo põe aí, que passa o filme lá toda Páscoa, né? Páscoa ou é Semana Santa que passa lá o filme de Jesus? Aquela figura ali, aquilo ali, o Espírito Santo faz a gente ver essa figura como Deus, como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, como alguém que merece de fato o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força. O Espírito Santo gera isso em nós, faz a gente enxergar Jesus Cristo, aquele cara que foi esbofeteado, que foi cuspido, que foi, vilipendiado ali. O Espírito Santo faz enxergar essa pessoa maravilhosa que ele é. Isso é demais, gente. Isso é demais. Aquilo que para a gente, a Gurinha mesmo, era uma figura histórica, era alguém que, Jesus existiu, tá? Mas era um cara legal, era um espírito evoluído, era não sei o quê. Aí, de repente, os olhos se abrem e a gente consegue contemplar a beleza do Criador. Aquele que estava lá no dia que tudo foi criado, aquele que, é o Verbo encarnado. A gente passa a enxergar ele, de fato, como ele é.
E aí dá uma fome, dá vontade de conhecer mais, dá desejo de conhecer mais, e por isso a gente tem a palavra, por isso a gente tem a Bíblia, por isso a gente tem a igreja, por isso a gente tem pregação, por isso a gente tem estudo bíblico, para que a gente conheça cada vez mais o nosso Criador. E, aliás, esse deve ser o nosso alvo, né? Conhecer e prosseguir em conhecer. Ninguém se volta para Deus, irmão, sem que o próprio Deus o convença. Não é um papel humano, não é algo que a gente consiga. Tudo bem, a gente prega para as pessoas, a gente vai lá e fala de Jesus para as pessoas, a gente mostra lá a rede social da igreja, mostra os estudos, a gente fala, conversa, debate e tal, mas se Deus não agir no coração daquela pessoa, ele vai continuar na vida dele. Mas o nosso papel é esse, é pregar, é falar, é debater, é esclarecer as Escrituras, é mostrar o Evangelho, é mostrar a beleza de Jesus. E o Espírito Santo é quem faz, o papel é dele. O nosso papel é só levar Jesus aos outros, é só fazê-lo conhecido. E aí o Espírito Santo ou chama de forma eficaz, ou é só mesmo o chamado geral, mas isso não compete a nós. E não tem que ter discussão aqui, mas por que um, por que outro? É porque é a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é maravilhoso. Eu já falei isso aqui, o que deveria nos assustar na questão da salvação não é quem vai para o inferno, porque para o inferno todos nós merecíamos ir. Todos, sem exceção. Mas é aquele que vai ser resgatado de lá, é que deveria nos surpreender. Por que eu? Por que eu? Eu não sei se você já te fez essa pergunta, mas eu me faço com frequência. Por que eu? E não outra pessoa. Porque eu sou tão indigno quanto qualquer outro. Tão indigno quanto qualquer outro. Não valia nada. Tranqueira. Mas, chamado por Deus. E isso é maravilhoso. Isso põe um sorriso na cara da gente, faz a gente andar com alegria, com leveza durante os dias. Problemas vêm, e lutas vão, e as trões apertam, os trem melhoram, as portas se abrem, portas se fecham, e a vida vai passando, mas a gente leva isso de uma forma leve. Porque eu sei quem tenho crido. Eu sei que tem algo maior, algo melhor. A minha vida não se limita a isso aqui. Aquele cara, aquela figura que agora eu reconheço como meu Deus, como meu Senhor. Rapaz, ele tem algo melhor para a minha vida. Tem um trem muito melhor aí. E essa fé, essa certeza de que mesmo em meio à tribulação, rapaz, a gente está guardado, isso é bom demais. E não é só fé, a gente consegue muitas vezes, quanto mais difícil é o momento, quanto mais apertado é o momento, quanto mais difícil é aquela situação, mais é fácil perceber Deus nela. Porque numa situação difícil, onde o trem pega, onde o homem não pode resolver, o marido não pode resolver, a mulher não pode resolver, o pastor não pode resolver. Você tem alguém, você tem a certeza que tem alguém que pode até não resolver aquele problema ali, mas aquele problema vai passar e você vai estar no lugar melhor com ele. Se for uma doença, se for alguma coisa mais séria aí, a gente não sabe. O que traz alegria, a Isabel deu um testemunho maravilhoso aqui a respeito do pai dela, hospitalizado, difícil a situação, passando apertado ali, e a oração que ele fez: Deus, faz a tua vontade. Faz a tua vontade, porque aquele homem carrega no coração a certeza de que estar com Deus é muito melhor. Muito melhor. E a gente está com ele aqui o tempo todo. Deus é com a gente aqui. Só que a nossa vida, a nossa correria, as coisas que a gente quer fazer, muitas vezes não nos deixa perceber. Mas quando você está num leito de hospital, numa dificuldade, num problema, você percebe. Aí você para e vai pensar um pouquinho. E será que nós teríamos a coragem de fazer a oração desse homem? Deus, faz a sua vontade? Essa certeza, irmão, de que vai estar no céu, de que vai para lá, para um lugar melhor, que eu vou estar nos braços do Pai. É isso que esse chamado fica. É para isso que Jesus nos chamou. É para isso que Ele nos elegeu. Para ter essa certeza. E quando você tem essa certeza, todo aquele que chega perto de você vai perceber isso. Vai entender
que você tem algo muito maior, que você crê em algo maior. E o chamado eficaz, ele não é um fim em si mesmo, não é para a gente, né? Agora eu sou chamado, eu fui escolhido, eu ouvi a voz de Deus. Não. Tem uma razão. Tem ainda para a gente continuar. O chamado eficaz resulta, ou deveria resultar, né, em obediência. Não é o texto que a gente leu, não fala isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. E não é algo imposto, irmão. Deus não é aquele cara que chega e mete a chibata, não, e você vai cumprir isso porque eu mandei, não. Aquele que ouve esse chamado, de alguma forma, começa a fazer essas coisas porque quer. Aquilo que a linguagem, como é que é? O texto, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra de sentimento traduzida ali é frônese. É isso que acontece. É a vontade de fazer o que é certo, porque eu sei que é certo e eu quero fazer. É algo que nasce aqui dentro, eu sei que é o correto, eu sei que é certo, eu sei que aquilo produz glória para Deus, mas eu quero fazer aquilo. Isso é frônese, é querer fazer o bem porque é bom. Isso, o Espírito Santo, esse chamado eficaz, gera isso em nós. A gente passa a querer fazer coisas boas. Não é porque é imposto, não. A gente quer obedecer ao Senhor, não é porque é imposto, não. Igual o povo pensa aí que converter é perder. Agora eu vou deixar de beber. Agora eu vou parar com isso. Agora eu vou parar com aquilo. Nada disso. Você larga aquilo de mão porque compreende que aquilo não vale nada. Não tem valor ali. E você passa a buscar coisas que você se entende que tem muito mais valor, que são eternas. E uma vez, irmão, que a gente ouviu isso, a gente é justificado em Jesus. Fomos justificados em Cristo. Aí o mundo vai te apoiar, vai te apontar. Não, agora você passou para crente. É assim que eles costumam dizer, né? Passou para crente, aí acha que é santo. Não peca mais, não erra mais, não sei o quê. Não, a que a gente carrega em nós é a certeza de que fomos justificados. Não pelo que eu faço, não pelo que eu sou, mas a justiça de Cristo foi imputada a mim. Por isso que eu ando aí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mundo quer te condenar, as pessoas querem te condenar, a sua consciência muitas vezes quer te condenar. Quem não cometeu um pecado aqui que ficou ranzinza com ele aí, quis correr de Deus, esconder de Deus, e ficou sem orar um tempo e achou que não era digno? Quem nunca fez isso aqui? Porque a gente quer colocar sobre nós uma condenação que Cristo já tirou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós que fomos chamados de forma eficaz, a gente entende isso. E por isso, muitas vezes, as acusações aí não pesam tanto. Não faz sentido. Pode falar o que quiser, fala lá. É claro que eu tenho que rever minha conduta sempre, olhar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, como é que eu estou vivendo, para não dar combustível para esse tipo de coisa. Viver o mais parecido com Jesus para evitar que esse tipo de acusação aconteça. Mas quando ela vier, quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Somos justos não por nós, mas pelo que Cristo fez. Cristo conseguiu viver a vida sem pecado. Cristo conseguiu viver a vida sem erro. Cristo conseguiu viver uma vida que agradou a Deus o tempo inteiro. E por isso Ele se deu no nosso lugar, porque ele tinha que ser perfeito. O sacrifício não podia ter mancha, o cordeiro não podia ter defeito. E esse cordeiro perfeito nasceu, cresceu, viveu, e no tempo correto, no tempo de Deus, na hora certa, se entregou no nosso lugar. E hoje a justiça dele, o sangue dele cobre a multidão dos nossos pecados. Aquele cometido anteriormente, aqueles cometidos hoje, e aqueles que a gente ainda vai cometer amanhã. Isso não deve trazer paz para a gente viver numa vida de pecado, muito pelo contrário. Mas quando a gente pecar, a gente saber que nós temos um advogado e que nem o diabo pode nos acusar. Porque Cristo, a obra dele, nos justificou. E porque ele nos justificou, porque essa culpa não é mais imputada em nós, um dia nós experimentaremos algo maravilhoso de Deus. Nós seremos glorificados. Teremos um corpo semelhante ao dele. Imagina só, Jesus lá quando apareceu para os discípulos, eu tenho que andar mais rápido aqui, que o povo estava ali orando, e a porta fechada, tudo fechado, de repente ele entra
Aparece ali no meio deles, e o povo duvidando, uns acham que é um espírito, alguma coisa. Aí Tomé, o mais incrédulo deles, ele fala, toca em mim. O cara pegou em Jesus, viu as feridas, a lança onde traspassou, ele viu, ele tocou, ele percebeu. E um corpo desse ainda entrou naquele lugar sem nenhuma porta aberta. E é um corpo semelhante a esse, que vai estar preparado para mim e para você. Perfeito. Não vai ter gordinho, não vai ter baixinho, não vai ter mais alto, não vai ter mais baixo. Vai ser um trem bacana demais. Como é que é, eu não sei não. Eu sei que vai ser maravilhoso. Um dia nós vamos ter irmãos levantados, esse corpo maravilhoso. E o nosso corpo vai ser perfeito. Não vai ter ruga não. As mulheres não vão precisar ficar gastando rios de dinheiro com esses trem aí. Os homens não vão precisar ficar indo para a academia, para ficar malhando. Não, acabou. Acabou. Perfeitos, perfeitos. Sem ruga, sem marca, nada. Mas o corpo dele vai estar marcado. Isso é impressionante. Nós iremos reconhecer Jesus, vê-lo como ele é, e as marcas vão estar lá. Por mim e por você. Irmãos, e uma vez chamados por Deus, isso é irrevogável, ninguém tira mais. Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, né? Por amor de Deus somos entregues todo dia. Que eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É irrevogável. Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, você ouviu a voz de Deus e hoje ninguém te toma mais das mãos dele. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, porque escolheu pessoas imperfeitas, falhas, e nos chamou, tirou da condição de inimigo, nos fez filhos de Deus. E por isso a gente pode estar aqui hoje ouvindo dele. Então, valorize a obra do Espírito Santo. Valorize aquilo que Deus reconheça que a sua salvação não merece de você, não vem de você. Para com esse trem aí de achar que alguma coisa que você faz vai te fazer mais merecedor de Deus ou não. Aceita simplesmente que foi amor, que foi graça. Não tenta buscar glória para você, não tenta buscar para você essa, que eu sou bom, que eu faço. Não, foi Deus quem fez tudo. É Ele que fez tudo. Ore por fé, irmãos. Ora, pede a Deus fé para você mesmo e ora para que Deus te use para alguém ser convertido através da sua vida. Pede a Deus para poder que isso aconteça na sua vida. Você vê pelo menos uma pessoa convertida através de uma ação sua. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Viva confiando na soberania de Deus. Não deixe as circunstâncias te dominar. Não deixe as circunstâncias te fazer perder o foco, te fazer perder a certeza que Deus está lá. Tem uma música, eu já falei isso aqui uma vez, de as pegadas na areia, né? A pessoa está caminhando ali, e quando tudo está tranquilo, tem 2 pares de pegada ali. Aí o cara para, olha para trás e percebe que nos momentos de mais angústia da vida dele, de mais dificuldade da vida dele, só tem um par de pegada na areia. E ele questiona Deus. Poxa, mas quando estava tudo bom, você estava lá comigo. No momento de dificuldade, que estava tudo ruim, lá, só tem um par de pegada, eu estava sozinho. E Deus vira para ele, nos momentos difíceis, eu estava te carregando no colo. Por isso, uma só par de pegadas. É assim que Deus faz conosco. Não deixa a situação tirar isso de você. Vive confiando que Deus é soberano, que Deus está contigo, e que o plano dele não vai falhar. E testemunha com coragem. Fala desse Deus para o outro com coragem, com intrepidez, com vontade, com confiança. E se ele vai converter ou não, é com Deus. Mas fala desse Deus, fala do que ele fez na sua vida, do que ele tem feito, do que ele está fazendo. Isso é bacana demais, é maravilhoso, é isso que Deus espera de nós.